pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções e Movimento Podcast. Eu sou Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E hoje é dia de E se? Eu tô achando bem legal que o pessoal tá gostando muito desse novo formato, né? Eu, pelo menos, recebo muitos feedbacks de pessoas falando o quanto que essas possibilidades são muito legais porque são coisas, a maioria são coisas que passam pela cabeça de todo mundo, mas que parece aquele pensamento intrusivo, sabe? Que as pessoas têm vergonha de compartilhar. Então, pra mim, isso é maravilhoso, porque eu sou a pessoa que compartilha pensamentos intrusivos. Não, muito bom. E digo mais, eu acho que os episódios de si são visões aí do futuro, previsões do futuro. E a gente fez um episódio falando sobre, né, as escalas de trabalho, e agora tá rolando uma discussão super importante sobre as escalas de trabalho, sobre qualidade de vida. Então aqui a gente fez meio brincando, na zoeira e tudo mais, mas como são questões importantes assim, então esse podcast também é sobre cultura, sobre previsões do futuro. Sim, e quem sabe, né, não sai um e se a gente conseguisse prever o futuro. Mais uma possibilidade. Bom, maravilhoso, gostei. Mas vamos pro tema de hoje? Vamos. Que é, e se não existisse a raiva? Já queria começar perguntando, o que você acha dessa pergunta? O que vem na sua cabeça com essa pergunta? Tá, eu acho que é uma pergunta também muito recorrente que as pessoas fazem. E a gente, antes de falar o que eu acho, eu vou falar um pouquinho também do que fez a gente escolher esse tema, né? Porque a gente, enquanto psicóloga, ouve muitas pessoas falando sobre essas emoções que são mais difíceis de serem sentidas, culturalmente falando, e as pessoas não gostam de sentir, por vezes não querem sentir, ou acham errado sentir, então elas tendem a sempre afastar esse tipo de emoção. Então a gente queria trazer uma reflexão aqui sobre o que caos seria a nossa vida. Eu acho que eu posso começar assim: se não existisse a raiva, né? Então acho que a raiva, ela tem algumas funções ali de existir, e eu acho que não ter ela, eu fico me perguntando, e aí puxando aquele episódio que a gente fez sobre a mentira também, o quanto que não sentir a raiva afasta a gente da nossa própria humanidade. O que você acha? O que vem pra você? Olha, te ouvir falar me fez lembrar da forma que eu me relaciono com meu sobrinho. Então eu tenho um sobrinho de 10 anos. E aí as emoções dele, ele sempre diminui, sabe? Ele sempre suprime tudo. E aí eu sempre sento do lado dele e falo, tá tudo bem, você pode sentir a raiva. Você não precisa esconder ela, você pode sentir. E aí, porque, como você mesmo disse, parece que é isso que traz a humanidade pra gente. Porque a raiva, ela não é validada. É muito raro você falar assim, não, pode ficar com raiva mesmo. Desconta mesmo essa raiva em alguma coisa. Ou pra onde você quer levar essa raiva? O que você quer fazer com essa raiva? Então eu sempre converso com ele, tipo, e eu acho que a raiva, ela vem muito, pelo menos eu olhando tanto na clínica quanto dentro da minha família, do meu convívio com amigos e tudo mais, eu vejo quanto que a raiva, ela vem até de pessoas importantes, como, por exemplo, até essa semana eu tava falando com um paciente a respeito da raiva. Eu falei, olha, a raiva, ela não é validada, principalmente se é uma raiva contra um pai, contra uma mãe, contra filhos, porque essas pessoas, elas são colocadas como semideuses. Então, é Deus no céu, essas pessoas depois, e aí vem todo o resto. E aí o quanto que a gente perde a humanidade, a gente diminui o que a gente tá sentindo quando a gente não olha pra essa raiva. Tipo, não, tá, eu não posso sentir raiva dos meus pais. E aí, só que a gente pode sentir raiva. Mas você escolhe o que você vai fazer com essa raiva. Você não vai tacar um copo na cabeça dos seus pais porque você tá com raiva dele. Adorei a cara que você fez. Super, né? Mas eu fiquei pensando nisso que você trouxe, assim. Você acha que
não experienciar ou não se permitir sentir raiva também deixa a gente muito... não é vulnerável a palavra que eu queria, mas deixa a gente muito à mercê desse ambiente, sabe? Eu pensei, assim, muito nas funções da raiva, assim. Como que você acha que a gente poderia, assim, se a raiva tivesse superpoderes? Quais os superpoderes ela teria, assim? Olha, eu acho que existem vários. E aí eu fico pensando quanto que... Coisas que vêm na minha cabeça. Que a raiva ela pode servir de proteção. Ela pode servir como alerta. Ela pode servir como motivação. Ela pode servir como ação. Dentre tantas outras coisas. Então, a raiva ela não vem só pra fazer a gente jogar um copo na cabeça de alguém. Porque eu acho que se eu olhar pra raiva no senso comum, eu consigo ver ela dessa forma. Então as pessoas... Não, a raiva é como se fosse o pior sentimento de todos. Se eu estiver com raiva, eu posso agredir alguém, eu posso falar uma coisa que não é tão legal. E o quanto que a raiva é colocada nesse lugar de a pior emoção do mundo. Mas na verdade não, ela vem para te proteger. Então, se você invadir o meu espaço, provavelmente eu vou ficar com raiva. Porque eu não tô protegida, tem alguém invadindo o meu espaço. A raiva, ela vem também como esse alerta de, olha, eu tô com raiva, tá acontecendo alguma coisa. Então ela desperta esse alerta. A raiva, às vezes, é o que te tira do comodismo, de, olha, eu estou nesse emprego aqui e eu sou desacatado todo momento. A raiva, talvez, é o que vai motivar essa pessoa a sair de lá. Então, eu não consigo olhar pra raiva só como esse sentimento de fúria, de tentar expelir, sabe, tudo isso que tá dentro. Eu consigo enxergar a raiva com tantas outras funções que são essenciais pra nossa vida. E o que vem pra você? Eu acho que é exatamente isso, a super proteção, assim, a raiva teria esse papel. Acho que você falou muito bem sobre isso, assim, como ela serve como se fosse realmente um escudo pra gente, né? Quando acontece coisas que não condizem com os nossos valores, ou que a gente se sente desrespeitado, ou que a gente vê o outro sendo desrespeitado. Então a raiva, ela serve, eu gostei dessa ideia, né, da sirene, do alerta, porque é como se o corpo gritasse isso. Tipo, não tá legal, né? Por isso que a raiva, ela é muito enérgica. Então, você não fica murcho quando você tem raiva. Você fica estourado quando você tem raiva, né? Ela te dá ela te possibilita ação, assim. Diferente, por exemplo, da tristeza, que a gente tende a ficar mais pra dentro, mais recuado, com a energia mais baixa. A raiva, ela aumenta a energia. Então... serve muito para isso. E eu pensei até, quando a gente vai estudar autocompaixão, a gente vê que existem 2 tipos de autocompaixão ali, né? Pelo menos isso é o que a Kristin Neff fala, sobre a autocompaixão terna e a autocompaixão feroz. E o que é essa autocompaixão feroz? É justamente a possibilidade de ação que você tem para se autodefender, para colocar as coisas que são importantes ali para você. Então, quanto a gente, para acessar essa autocompaixão, a gente vai precisar acessar a raiva, né? Ela que permite ver a gente em lugares que não são legais. Então, quanto que a raiva, ela vem assim, muito gritando, sabe? Eu me lembrei muito também do Divertidamente, né? Que é aquele bichinho vermelhinho, pequenininho, mas que tem uma potência. E ele vai comunicar, sim, medos, inseguranças, ele vai comunicar a raiva e a frustração. Elas podem também andar de mãos dadas, né? Então, o quanto que tá tudo isso junto e atrelado, assim. A gente não sai de situações difíceis se a gente não acessar a raiva. Sim. Eu acho que o Divertidamente traz isso muito explícito, né? E você pode ver que toda vez que ele percebe uma
um ponto de alerta com alguma coisa ali que tá acontecendo na vida da Riley, ele vem e ele explode. Tipo assim, olha, você vai deixar essa menina falar assim com você? E até a raiva quando você vê nos outros personagens, na mãe e no pai, que fala assim, olha, eu acho que no momento que eles estão na mesa e aí que a Riley não quer estar naquela casa nova, e aí o raiva dela explode e o do pai dela também explode. E tipo, a situação às vezes nem é tão grande, mas dá pra ver que foram 2 momentos que os dois não parecia que estavam excedendo um limite do outro. Então, olha, esse olhar aí significa que você não tem autoridade, um exemplo. Olha, esse olhar significa que você não é importante pra ele. E o quanto que vem esse alerta, essa raiva de, olha, precisamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse filme ele traz claramente o quanto que essa raiva aparece quando a gente sente o nosso espaço invadido. Então, te ouvir falar me fez pensar nisso. Outra coisa também que você falou sobre essa explosão, né? Que a gente não fica desanimado quando a gente tá com raiva, mas a gente fica mais enérgico. E aí eu fiquei pensando o quanto que sobe a dopamina, né? Quando a gente tá com raiva. E na depressão, normalmente, ela cai. Então, são 2 exemplos diferentes, mas que tem até a neurociência traz um pouco de como isso acontece, né? Mas olha que lindo isso que você tá trazendo. Porque o nosso corpo, quando a gente passa pelas situações, o nosso corpo, ele trabalha e ele vai movimentar várias coisas dentro dele, sabe? Pra te falar que alguma coisa tá errado, pra te falar que não é isso. E a gente, enquanto sociedade, fica tentando suprimir isso. Né? O corpo, ele movimenta, ele tá trabalhando o tempo inteiro pra te falar assim, cara, não é legal isso aqui. E a gente tenta sempre suprimir isso, né? O quanto que esses processos internos são significativos e a gente não tem controle sobre eles, né? Exato. E tentar ter controle sobre eles também gera um sofrimento. Sim. E aí, levando em consideração isso que a gente falou aqui, né, nessa abertura, como que você acha, nesse mundo onde a gente não acessa a raiva, como que você acha que seriam, assim, os nossos trabalhos, assim? A primeira coisa que vem na minha cabeça é que seria muito bom. Porque eu lembro que eu trabalhei CLT 2 vezes, né, em 2 lugares. E aí, nos 2 lugares, eu sentia muita raiva. Muita raiva. E aí, por isso que eu acho que vem de início, isso seria muito bom. Mas a gente acabou de falar o quanto que a raiva ela é necessária. Porque se não tivesse a raiva ali envolvida, não teria essa mudança, não teria esse processo, esse movimento, não aconteceria nada disso. Então eu não consigo imaginar um ambiente de trabalho sem essa raiva. Porque ao mesmo tempo que vem isso seria muito bom, também não faz muito sentido para mim imaginar esse cenário. E para você, como que vem isso? Vem isso também, eu acho que seria o caos. A gente ficaria muito à mercê desses tipos de trabalho, sabe? A gente não se colocaria em situações que a gente acha importante. É óbvio que a gente não vive só com raiva, né? Na raiva, não é só a raiva que é importante também, mas o quanto que não acessar ela em ambientes, principalmente ali de trabalho, em ambientes que você precisa se impor, pode ser bem desafiador. Né? Sim, e te ouvir a frase que você falou, a gente não vive só com raiva, me fez muito lembrar do Hulk. Eu lembro que alguns anos atrás eu tava estudando um pouco sobre a raiva. E eu sou fã da Marvel, né? Mas o único filme da Marvel que eu me recusei a assistir foi o Hulk. Como, gente, a história do Hulk é muito sem graça. É um professor que tava estudando, injetou um negocinho, virou o Hulk, pronto. Na minha cabeça era só isso. Mas aí eu comecei a estudar sobre a raiva e eu lembrei muito de uma frase do Hulk. Que aí ele falava que o professor só se transformava no Hulk quando ele estava com raiva. E aí falaram assim, tá, vira o Hulk. Aí ele falou, mas eu só me transformo quando eu estou com raiva. Aí ele fala, eu sempre estou com raiva, esse é o meu segredo, que ele se transforma no Hulk.
E aí, do nada, eu lembrei dessa frase e comecei a estudar sobre a raiva e eu percebi o processo de transformação do primeiro Hulk pro professor Hulk. Não sei se você acompanha os filmes da Marvel, mas o quanto que ele mostra isso. Então eu vi muita gente criticando, falando, nossa, o Hulk perdeu a graça, porque a gente gostava do Hulk porque ele esmagava. O Hulk, ele não tinha um filtro, era raiva pura e ele só agia sem pensar nas consequências. E hoje não, hoje ele consegue conviver com essa raiva. Então meu estudo foi exatamente para entender isso. Porque eu acho que a raiva ela não é validada, porque eu imagino que para as pessoas a primeira imagem quando você pensa em raiva é o Hulk quebrando tudo, destruindo tudo, para depois se acalmar e falar, foi eu que fiz tudo isso? E o processo é o inverso, é como que eu convivo com essa raiva. Porque a raiva ela é essencial. Então, o título do nosso episódio é E se não existisse a raiva? Então, eu fico pensando o quanto que talvez faltaria alguma coisa. Porque a raiva é o que tira a gente desse desconforto. A raiva é o que às vezes gera desconforto pra gente conseguir sair. Então, o quanto que essa raiva ela é importante. Então, por mais que a gente não viva o tempo todo com raiva, mas ela tá sempre ali. A gente sempre vai sentir raiva. Então, se você olhar, prestar atenção no seu dia, às vezes seu celular vai te deixar com raiva. 5 minutinhos. Todos os dias a gente sente pequenas raivas. Só que a gente não valida isso. A gente tenta ignorar, tipo, olha, não posso ficar com raiva porque tem uma criança pequena. Porque daqui a pouco meu namorado tá aqui. Porque isso, porque aquilo. Então a gente sempre procura um jeito de afastar essa raiva. E aí, realmente, quando ela vem, eu fico imaginando o quanto que toda essa energia tá represada. Então, se tá represada, quando vem qualquer uma coisinha ali, destrói essa represa e a pessoa realmente vira o Hulk. Porque ela foi juntando pequenas raivas, não soube lidar com aquilo. E o que ela não queria acaba acontecendo. Então, te ouvir falar me veio muito isso, sabe? O quanto que a gente precisa aprender a conviver com essa raiva, seja no trabalho, seja em casa. E óbvio que você estava falando dentro dessa questão do trabalho. Mas o quanto que também acontece muitas coisas dentro do trabalho justamente por isso, sabe? Tipo, olha, eu fui relevando, e aí eu surtei e peguei, agredi o meu colega de trabalho. Óbvio que eu acho que não é algo que acontece com tanta frequência, né? Mas exagerando bastante, mas para trazer um exemplo mais claro e nítido. Então me veio muito isso na cabeça quando você estava falando. Gente, é isso, tá? Acabamos o episódio de hoje. Débora falou lindamente aqui. É sobre isso, amiga. Concordo muito com você. Eu acho que foi perfeito exemplo do Hulk, porque o Hulk, ele traz isso, né, na construção do personagem dele. E até nessa última série, She-Hulk, que fala da prima dele, né? Uhum. Traz esse processo dele. E ele fala, inclusive, de mindfulness, ele fala sobre as terapias contextuais. Então, ele fala como ele foi lidando, né? Não é não ter, mas como eu lido com isso dentro de mim, né? Tanto que ele decide assumir a forma de Hulk, né? Ele decide virar o Hulk e como que foi esse processo pra ele, a aceitação. Então, a prima dele virou o Hulk também. Então, ele tenta passar esses ensinamentos pra ela. Então, acho que ele é um personagem que personifica tudo isso, né? De como é a raiva. E aí você falou, né, disso, de quanto mais a gente suprime essa emoção, mais intensa e forte ela fica, né? Porque a gente vai viver e vivenciar a raiva de diferentes níveis, né? Às vezes mais intenso, às vezes menos intenso. Depende do que aconteceu, de como aquilo impacta a gente. Mas quando a gente suprime tudo dentro de uma coisa só, isso vai virar muito grande dentro da gente. A gente pode causar explosões grandes também, né? Então é um discurso até comum a gente ouvir. Eu fico guardando tudo pra mim, daí quando acontece uma coisinha eu solto e aquilo vira um grande estrago, assim. Então a nossa relação com essa emoção, ela é bem complicada. E ouvindo você falar, principalmente sobre isso do trabalho, eu acho que não tem como a gente não falar da raiva se a gente não fizer um recorte de gênero aí também, né? Porque aqui a gente falou já algumas vezes desses papéis, a gente já criticou bastante tudo isso, esse papel do feminino, do masculino e tudo mais. Mas a gente tem uma sociedade onde
o homem, ele é visto mais como com essa bravura, né? Com essa ação do fazer. As agressões do homem são mais aceitas, né? Então, vai criando esse papel onde o homem se sente confortável, talvez, de demonstrar uma raiva. E como a mulher, ela tá nesse outro papel, desse outro extremo. Mulher não pode demonstrar raiva, mulher não pode ser histérica, para de ser louca, você tem que aceitar o que eu tô falando, você não sabe. Então, como a gente culturalmente é colocado nesse lugar que a gente pouco acessa a raiva. Porque a gente tem uma sociedade que fala que mulher não pode ser raivosa, mulher não pode ser dessa forma. Então, ao invés da gente acessar essa raiva, a gente tem mais facilidade de acessar uma tristeza. Quanto o homem, ele tem mais facilidade de acessar uma raiva e menos facilidade de testar a tristeza, porque o homem não chora, o homem não pode se sentir triste. Então, as relações culturais também que vão fazendo a gente vivenciar essas emoções de formas muito diferentes, né, nesses dois grupos. Mas o que você pensa, assim, o que vem na sua cabeça com isso? Nossa, me veio a minha vida, porque eu sempre fui um pouco fora da curva comparado aos meus irmãos, né? Então, se alguma coisa me incomodava, eu sempre falei, e desde criança eu sempre ouvi isso, de olha, você não pode ficar com tanta raiva assim, por que você tá com raiva? E sempre tentando diminuir o que eu tava sentindo, ou me forçando a não sentir, e eu sempre fui rebelde pros meus pais, que eu sempre batia de frente e falava, eu posso sentir sim, eu tô com raiva, você quer que eu faça o quê? Que eu finja que eu tô bem? Então eu lembro de cenas, deu com muita raiva, na minha casa tinha um freezer, e com raiva eu pegava a porta desse freezer e ficava batendo até eu me acalmar. Então eu batia, tava vendo a hora de eu quebrar aquele freezer, tentando me acalmar, porque eu precisava me acalmar e era do único jeito que eu achava. Mas eu fico pensando quanto que isso até hoje, no meu caso ainda, é visto como algo ruim. Então se eu tô com raiva, os meus pais sempre questionam, por que você tá com raiva? Nossa, você é muito estressada. Nossa, você tá com raiva por conta disso, por conta daquilo. E aí eu vejo o meu irmão tendo ataques de raiva, digamos assim, e ninguém fala nada. Porque ele é homem. Então, ouvir você falar me fez lembrar desses dois exemplos. Desde pequena, não podia sentir raiva, e hoje, sendo adulta, mesmo sendo psicóloga, essa minha raiva, ela é meio que sempre invalidada, sabe? Tá sempre o pessoal tentando suprimir isso de, olha, você não pode sentir esse desconforto, vamos fingir que não existe? Então é o tempo todo. E todos os homens da minha família podem sentir. Pra eles tá tudo bem, sabe? De falar um pouco mais grosso, de poder expressar o que eles estão sentindo. Enquanto pra mim não, tipo, para de ser louca, por que você tá gritando? E às vezes eu nem tô gritando. Então, o quanto que isso é real. E é bem triste. Sim, e o quanto que esse não sentir, e que as pessoas colocam em cima da mulher sobre a raiva, também faz com que a gente acesse lugares e não se proteja de até determinadas relações, sabe? Faz a gente acessar esses lugares difíceis. Uhum. Né? Então, uma mulher que tá constantemente sendo invalidada, falando que ela não pode agir assim, que ela tem que cuidar, que ela tem que ser amorosa, que ela não pode falar o que ela pensa, que ela tem que aceitar, que ela tem que servir, né? O quanto, quando a gente se depara, por exemplo, com relacionamentos abusivos ou com outras situações difíceis, humilhações no trabalho ou algo nesse sentido, a gente não tem, né, esse histórico, a gente não sabe até se proteger dentro disso. Uhum. Né? Sim. Porque se a gente se protege, a gente é errada. Se a gente não acessa essa raiva, é muito mais difícil a gente perceber qualquer situação que a gente for passar. Então, como essa raiva, ela também vai servir para a manutenção da nossa proteção dentro desse ambiente. Exatamente. E aí, quando a gente não desenvolve isso, a gente tem uma falta, né? E aí a gente passa por abusos psicológicos, físicos,
e mais tantos outros tipos de abusos, a gente acaba entrando nesse lugar de eu preciso ser linda, recatada do lar. E eu não posso falar nada. Essa situação aqui está certa, eu estou errada, e eu não posso nem sentir raiva por conta disso. Porque raiva, mulher pode sentir raiva? Claro que não. Ela é vista como louca, né? Exato. Então, acho que esse recorte de gênero era muito importante, assim, a gente fazer, porque a gente tá falando de se a gente vivesse num mundo onde não existisse a raiva. Sendo que as mulheres meio que passam um pouquinho por isso. Óbvio que o fato da gente suprimir isso não significa que a gente não sinta isso. Só que é mais difícil da gente perceber e da gente dar voz pra isso. E isso acaba colocando a gente em situações bem desafiadoras, assim. Mas até se a gente for trazer agora pro outro lado, para essa parte do homem, até como a raiva, ela também é prejudicial, né? Ela é vivenciada de uma forma que prejudica, né? Então, você trouxe, né, das formas de expressão quando se tem raiva. A gente sente a raiva, a gente pensa muitas coisas, mas não é por isso que a gente vai fazer essas coisas, né? Então, sair batendo nas pessoas, ou sair agredindo verbalmente as pessoas. Pra viver em sociedade, isso não é nada legal de ser feito, né? Então, como a gente deve olhar pra essa raiva e entender, sabe? O que ela quer dizer pra gente, se autoconhecer, mas também o que a gente pode fazer com essa raiva, né? Porque se a gente só validar esses comportamentos agressivos, e a gente fala também, principalmente ali, de um comportamento que é socialmente aceito para o homem, o quanto que também a gente não vai estar trazendo sofrimento para essa população, né? De só aceitar essas agressões como forma de expressão da raiva, sendo que a raiva não é sobre isso aqui, né? Faz sentido? Total. E eu sei que eu vou voltar um pouquinho atrás, mas te ouvir falar me fez lembrar o quanto também que essa raiva feminina é atrelada muito a TPM, né? Tá de TPM? Nossa, tá com muita raiva. E o quanto que é atrelado a isso. E eu não sei você, mas isso me gera muita raiva, essa frase. Ativa a raiva que é uma beleza. Sim, aí eu fico, Débora, se controla. A gente não pode agredir essa pessoa. Então, vamos canalizar essa raiva de um jeito diferente. Mas eu fiquei pensando também, como a gente tá pensando nesses cenários hipotéticos, né? Como seria esse homem se não existisse a raiva, né? Porque o homem, eu acho que ele coloca muito pra fora essa raiva. E como seria o mundo sem essa raiva para os homens? Será que eles sentiriam mais tristezas como nós, mulheres? Boa pergunta, viu? Acho que seria interessante, assim, da gente pensar. Acho que traria prejuízos não ter a raiva de forma geral pra qualquer pessoa. Mas o quanto que talvez abriria espaço para outros tipos também de emoções ali, né? Pra expressar outras coisas e dar espaço para as outras coisas também. Mas eu acho que, de certa forma, as relações interpessoais ali, elas virariam... seriam turbulentas, eu acho. Né? Porque se a gente não tem a raiva, a gente não estabelece limites. Se a gente não estabelece limites, até onde sou eu e até onde é o outro ali. Né? Então eu penso que ficaria tudo muito mesclado assim, sabe? Uhum. E te fazer essa pergunta já me levou pra pensar numa outra coisa. Tava conversando, eu acho que essa minha semana foi muito em volta de raiva, né? Tava conversando com meu irmão ontem, e aí é uma conversa que a gente sempre tem, porque o meu irmão, ele tem quase idade pra ser o meu pai, e a gente tem uma diferença bem grande de idade, mas a gente sempre que pode, a gente sempre conversa, e aí compartilhamos algumas vivências, e aí em uma delas ele tava falando a respeito de posicionamento dentro do trabalho, que os meus pais são as pessoas, sabe, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Os meus pais são essas pessoas às vezes.
Então, os meus pais ensinam a gente de que a gente tem que ser muito obediente. Então, se eu vou trabalhar, eu tenho que fazer aquilo que estão me pedindo e não importa se me maltratem, eu tenho que abaixar a cabeça e relevar. Então, todos os meus irmãos foram ensinados dessa forma, mas os meus pais eram aqueles barraqueiros que não aguentavam nada, que já pediam as contas e saíam. Mas enfim, vamos deixar esse parênteses. Mas eu tava conversando com meu irmão exatamente isso, o quanto que eu sempre tive consciência, mesmo não estando na faculdade, quando eu iniciei minha jornada de trabalho, mas eu sempre tive consciência do meu limite e o limite do outro. Eu sempre fui muito questionadora, eu queria entender o porquê de muitas das coisas. Então eu consegui estabelecer esse limite. Mas o meu irmão, como ele veio de uma outra geração, ele não conseguia estabelecer esse limite. Então ele sempre teve muita dificuldade de se impor no trabalho, porque todo momento que precisava dessa raiva, ele suprimia. Então ele ia passando por diversas coisas. E aí isso foi uma jornada de trabalho de, sei lá, quase 30 anos. Eu tenho quase 30 anos trabalhando, então foram quase 30 anos suprimindo essa raiva. Então atualmente ele não consegue mais. Então uma coisa muito pequena já deixa ele com raiva, porque ele suprimiu durante muito tempo. E aí hoje ele conta sobre esse processo de perceber, de nomear e de mudar. Porque agora ele percebeu. Ele falou, olha, eu não podia sentir raiva. Eu não podia me impor. Eu tinha que aceitar tudo, porque foi assim que os meus pais me ensinaram. Mesmo eles não seguindo, mas foi assim que eles me ensinaram. E aí pra mim sempre foi muito difícil por conta disso. E aí eu acho muito legal ver esse processo dele, porque ele tá conseguindo, ele conseguiu nomear. E aí agora ele tá nesse processo de mudança de, olha, eu não vou aceitar isso. Eu não posso me submeter a isso, porque isso daqui fere um valor meu. Mas o que fez ele sair desse lugar foi o quê? A bendita da raiva. Se não fosse a raiva, ele não teria saído desse lugar. Olha aí. Mas faz total sentido, assim. Eu acho que eu até posso trazer um pouquinho da minha experiência também, que eu vi você falando do seu irmão. Acho que pra mim também sempre foi muito difícil acessar esse lugar da raiva, sabe? Por sempre ser aquela pessoa, né, que não dá trabalho, que não fala nada, sabe? Boazinha. Então, pra mim, acessar a raiva era sinônimo de desagradar o outro. E desagradar o outro era algo inimaginável pra mim, né? Então, o quanto que, quando eu fui crescendo e fui entendendo que alguns lugares que me colocavam não fazia sentido pra mim, eu não queria estar, que eu comecei a falar um pouquinho ou até me afastar, e isso começou a gerar algo no outro. Foi terrível, assim, mas eu fui aprendendo o quanto que isso foi bom pra mim também, sabe? Só cheguei aonde eu tô porque eu olhei pra esse desconforto, pra esse lugar ruim. Então, sabe, me veio isso, o quanto que acessar essa raiva também me ajudou, e aí me ajudou em diversos contextos, assim, do trabalho. E aí, sendo psicóloga, é um trabalho muito interessante que a gente tem com a raiva, assim, porque a gente sente, né? Mas entender o que é meu e o que é do outro, ou que talvez essa raiva comunique sobre a história de vida da pessoa, né? Então, talvez, às vezes ela começa a relatar o que acontece, e aí eu fico com muita raiva, né? Então, o quanto que a gente também precisa acessar esses lugares e levar as pessoas a esse lugar também da raiva. Então, me permitiu, em diversos contextos, eu me colocar assim, sabe? Eu acho que me trouxe até um pouquinho mais de autenticidade. É óbvio que a gente tá falando da raiva e de coisas muito positivas, os efeitos positivos mesmo que a raiva tem, mas ela também tem alguns efeitos negativos se a gente mergulhar nela, sabe? Viver em função dela, né? Dar ali um palco, um cenário com luzes, com tudo pra ela, talvez ela também tenha ali consequências negativas. Mas o quanto que é aprender que a raiva, ela é importante, sim, a gente precisa experienciar ela, e a gente precisa também saber o que a gente faz
quais são as nossas necessidades quando a gente sente essa raiva também. Sim. E te ouvir falar me fez pensar de novo no Divertidamente, né? O quanto que qualquer emoção no controle, unicamente ela, o quanto que isso pode ser nocivo, né? Seja raiva, seja alegria, seja ansiedade, seja tristeza. Então eu acho que precisa estar tudo alinhado, tudo em acordo. E uma frase que me vem muito na cabeça, que uma vez eu vi uma paciente falando é: se eu não olho pra isso, é como se aquilo não estivesse ali. E aí, na real, não é. Aquilo ainda tá ali. Então, o processo é sempre o oposto, é olhar para aquilo, nomear e falar: o que eu faço com isso agora? Então, sempre que eu posso, eu sou testemunha da terapia. Eu sempre levo um testamento. Sempre levo um ensinamento sobre alguma coisa, porque eu sei o quanto que isso pode ser uma coisa muito simples e muito óbvia de, olha, vamos identificar o que tá aqui? Vamos nomear, vamos entender o que eu faço com isso? Para mim é óbvio, mas talvez para o outro não seja. Então, sempre que eu posso, eu tento levar isso para as pessoas. De, tá bom, o que é isso que você tá sentindo? O que você quer fazer com isso? Porque a gente não dá para dar esse palco para essa emoção e também não dá para fingir que ela também não tá ali na central. Na central de comando, é isso? Uhum. Então, tem que ter um equilíbrio. Sem equilíbrio, não existe vida em harmonia, né? Sim. Todas as emoções importam. Eu acho que eu poderia colocar assim, sabe? Até trazendo, eu acho que o outro episódio, né, que a gente falou ali da consciência negra, o quanto que a gente também precisou acessar essa raiva para falar sobre assuntos importantes, né, para expor ali pontos de vista que merecem ser expostos. Então, ela é essencial, assim. Então, o meu fechamento desse episódio é que se a gente vivesse num mundo sem a raiva, talvez a gente não seria humano, sabe? Porque eu acho que isso tiraria total a nossa humanidade. E não só isso, né? Porque a gente pode pensar, assim, em seres vivos, né? Quanto que, sei lá, um cachorro sente raiva, ou outros animais sentem raiva. Então é algo básico, são as emoções básicas que precisam existir, sabe? Então, o quanto que ela é importante, talvez, não ter isso. Não sei se a gente sobreviveria enquanto espécie, talvez. Eu acho que não. Eu mesmo não. Eu preciso da raiva. Sim. Eu super preciso dela, que senão eu não seria eu. Então, boa parte de mim, meus dias tem raiva. A raiva é minha motivação. Sabe aquela típica frase na força do ódio? A força do ódio. É a motivação. E eu sei que esse episódio a gente não faz indicação, mas eu queria falar de um livro que ele é bem legal, que fala de um psicólogo que estuda sobre emoções, e ele não é um livro técnico, assim, sabe? Ele vai contar muito das experiências e como a gente faz para sentir essas emoções. O livro chama Permissão para Sentir. Espera aí. Deixa eu ver. Ele tá na minha estante. É isso aí. Permissão para Sentir. Então, ele fala como... Ele traz muito assim, a trajetória dele, que ele nunca foi ensinado a sentir. Ele não fala só da raiva, ele fala de várias emoções. Então, como não foi ensinado para ele a lidar com essas emoções e como ele foi lidando. Então, ele relata a história dele, ele relata as palestras que ele fez, os estudos que ele fez. Então, ele cria até uma planilha ali das emoções, é bem legal. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, porque sem elas a gente não é o que a gente é. Sim. Amei a indicação. Já, como sempre, vou colocar na minha lista. Esse eu gostei. E eu já ouvi falar dele, mas eu também nunca li.
mas gostei. Eu não tenho indicação, não. Ah, tudo só foi um plus aqui pra todo mundo. Não, mas quer indicação? Assistam o Hulk. A transformação do Hulk. Nossa. Sim. Todos os filmes, mais a série She-Hulk. Sim. Eu acrescentaria. Sim. Essa é a minha indicação. Perfeito. Então é isso. Acho que a gente conseguiu passar a ideia aí de como seria o mundo sem a raiva. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários quais reflexões vocês tiveram ou alguma situação que vocês presenciaram e como a raiva ajudou também. Sim. E é isso. Se você também tiver sugestão de episódios do IC, pode mandar pra gente, que a gente também vai pensar com carinho. E quem sabe se o tema que você escolheu não tá aqui no próximo IC, né? E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até a próxima.